Meu nome é Toninho. Todo Antônio chama Toninho, não é verdade? Então pode me chamar de Toninho. Eu queria voltar um pouquinho na aula de quarta-feira passada para a gente criar né? A gente tem que criar um fio condutor, né? No cursilho é assim, por isso que nós falamos que lá o cursilho é uma mensagem só, do primeiro dia até o último, que tem um fio condutor que conduz essas mensagens. O Padre Chico falou para nós da importância dos encontros, né, na primeira noite, quando a gente vai lá e coloca para os neocursilistas um olhar sobre si mesmo, né? Nós fazemos o nosso ato de silenciar-se para nos conhecer. A gente se conhece no silêncio, né? E isso é muito interessante, né? Então, se for fazer uma analogia assim meio por cima, fica meio esquisito, né? Como eu tenho que fazer silêncio para me conhecer, eu não teria que me conversar, eu não teria que falar, eu não teria que me mostrar, eu não teria que alguém, não. Você vai se conhecer. Para conhecer a Deus, você precisa conhecer a si mesmo. E aqui, no objetivo dessa mensagem, de um olhar sobre si, que está no documento do cursilho, que nós cursilistas temos esse documento na mão, ele fala que assim, conhecer-te a ti mesmo, aliás, mostrar ao cursilista a necessidade e os caminhos para o encontro com a sua própria identidade através de uma introspecção. Introspecção é entrar para dentro de si, não é? E se conhecer, se autoconhecer. E conhecer-te a ti mesmo. Se há milênios o homem já necessitava desse conhecimento, hoje se faz absolutamente urgente. Muito mais, né? Do que nos tempos passados, a gente conhecesse a nós mesmos. Mas hoje, se você for analisar aí, as livrarias, as lojas de venda de livros, estão abarrotadas de livros de autoajuda, de autoconhecimento, de auto isso, de auto aquilo, o maior vendedor do mundo, o maior criador do mundo, e tudo isso faz com que você vira um consumismo, né? Vira um consumista desse tipo de formação. Mas no cursilho, a gente aprende isso de uma forma mais gostosa, né? É quando nós vamos fazer o nosso silêncio, é quando nós vamos nos autoconhecer, para que nós possamos ter a necessidade e poder conhecer a graça de Deus. Como a graça de Deus ela vai reinar na nossa vida a partir do momento que nós pudermos recebê-la, né? A gente vai falando um pouquinho e vai colocando. Jesus, nas palavras está aqui a Bíblia, né? Não podemos deixar de lado. Em todos os momentos que ele tinha necessidade de falar com Deus, de pedir um auxílio, de pedir ajuda, sabe lá o que passava na cabeça de Jesus naquela época? Ele se retirava, fazia o seu silêncio, ele saía sozinho para poder conversar com o Pai, para poder tomar as decisões que ele precisava. Por isso que nós, se nós não nos conhecermos e não saber como pessoas, quem somos, como que nós vamos entender o caminho desse encontro com Deus, que é o que acontece no cursilho no segundo dia, né? A partir do momento a partir da mensagem do sentido da vida, né? Então essa beleza dessa graça que nos santifica, esse amor que nós temos que ter para a nossa igreja, esse espetacular momento com Jesus, nós só vamos entender realmente se nós fizermos o nosso primeiro dia bem feito, né? Se nós não queimarmos etapa. É por isso que é importantíssimo, importantíssimo que o mensageiro, que aquelas pessoas que se preparam para trabalhar no cursilho de 2 ou de 3 dias, se eu falar 3 dias aqui, vocês pulam para 2 aí, que nós estamos trabalhando sempre com 3 dias, né? E como bem disse o Padre Chico, eu fiz questão de até de anotar aqui, nosso interior é nossa casa predileta. Ele disse isso lá na live de quarta-feira passada. Nosso interior é a nossa casa predileta, né? E um olhar sobre essas realidades é para descobrir os nossos talentos e as nossas virtudes. Quando nós fazemos esse encontro conosco mesmo, nós vamos também ali encontrar as nossas realidades, não é? Encontrar os nossos talentos. Quantos de nós aqui, que estamos hoje aqui na live, ou que estamos trabalhando no cursilho, já trabalhamos no cursilho, fomos para o cursilho, assim, tipo pedra bruta, né? E lá a gente teve que ser lapidada, né? Trabalhado, feito com muito carinho,
E esse encontro que é feito nesse momento das mensagens dos encontros consigo mesmo, que faz acontecer isso. Por exemplo, o filho pródigo, ele só voltou para a casa do pai quando ele parou, olhou para dentro de si. Está lá no verso 17 do capítulo 15. E diz lá assim, então, caindo em si. Abre aspas. Então, caindo em si. A partir daí que nós somos inseridos nesse processo, né, de conversão. Vamos sair de dentro de nós para nos conhecer. Porque o filho pródigo, ao encontrar com ele mesmo, ganhou a força de dizer ao pai, pequei contra ti e contra Deus. Não é? Foi a partir desse encontro com ele mesmo. Mas ele teve que parar. Ele já vinha falando, né, que na casa do pai tinha comida, tinha isso, tinha aquilo. Ele estava ali, nem a lavagem dos porcos lhe era dada, né? Mas num determinado momento, até nós podemos observar nas gravuras que existem, né? É que ele está sentado num tronco de uma árvore, não é? E ali sentado naquele tronco da árvore, ele cai em si. E quando ele cai em si, ele vai lá e diz, vou voltar e vou dizer para o meu pai, né? Então é importante, a importância de nós nos conhecermos primeiro, saber quem somos, né? Para que nós podamos fazer um trabalho bacana e a gente realmente se conhecer. Nós só vamos nos conhecer e entender bem essa alegria da graça quando nós nos conhecemos pessoalmente. Né? Eu, por exemplo, quando eu saí do cursilho, quando eu fiz o cursilho, eu fui para o cursilho, eu era assim, eu comentei isso aí já em 2 oportunidades com vocês, quem teve a oportunidade de trabalhar comigo. Eu tinha um Deus na vertical, era Deus no céu e eu na terra. Ele cuidava da vida dele e eu cuidava da minha. Estava bom demais, né? Para quê? Eu não precisava de Deus. Eu tinha tudo, trabalhava bem, ganhava bem, tinha uma casa boa, família maravilhosa. Para quê? Para quê que eu quero uma confusão? Mas no momento que eu caí em si, no dia que eu caí em si lá no cursilho, né? Não foi num cursilho 3 dias, foi num sábado, inclusive, que a graça de Deus se reinou em mim, né? A transfiguração de Jesus foi num sábado na frente do sacrário. A partir desse momento, eu conheci essa beleza da graça de Deus na minha vida. Mas eu saí de lá com tanta vontade de trabalhar, com tanta graça, com tanta coisa boa, que eu cheguei na comunidade e quebrei a cara. Por quê? Porque eu cheguei na comunidade achando que eu já sabia tudo. Eu era o cara, né? Que eu podia deixar comigo. Gente, te caiu, mas voltamos. Kainan, pode continuar. Vinícius, tudo bem? Voltou, Sandra? Sim. Ah, beleza. Tá todo mundo ouvindo aí? Dá um ok. Oi, oi. Oi, Ok. oi. O pessoal tá dando ok, Toninho, tá certinho. Tá? Tainan, ok? Pode continuar? Pode. Então, comentando sobre essa questão de nos conhecermos, né? Graças, pessoalmente, colocar isso à disposição, e foi isso que aconteceu comigo, como eu estava comentando, né? Eu tive a experiência maravilhosa, e essa experiência me fez com que eu achava que eu sabia tudo, e na verdade eu não sabia nada, mas foi muito bom, e graças a Deus que o primeiro encontro, né, que foi um olhar sobre si, foi muito bem, e naquela época, no cursilho, os mensageiros foram muito 10. Bom, aí eu gosto de dizer assim, que para nós entendermos um pouquinho disso, nós precisamos de dizer que o cursilho, ele se baseia sempre no tripé, não é? Oração, formação e ação é aquilo que nós vamos ficar sabendo mais na próxima aula, sobre essa questão de nós podermos viver no nosso dia a dia esse problema do tripé. Mas para nós entendermos um pouquinho do que é a graça na nossa vida, né? Nós precisamos entender que nas mensagens do cursilho, 3 dias ou 2 dias, nós precisamos ser muito, muito antenados nesse tripé, né? Das mensagens que forma a graça santificante do cursilho.
E ela está baseada nas 3 mensagens que nós vamos falar um pouquinho hoje, né? Que é graça, Jesus Cristo e igreja. E a fé, claro, né? A fé também, ela não pode ficar fora aí, mas o tripé, o que consiste nesse fortalecimento, nesse nascimento da graça na nossa vida, é graça, Jesus Cristo e igreja, né? Como que nós, como cristãos católicos, nós vamos viver a nossa fé e a nossa conversão do dia a dia se não entendermos que uma não pode viver sem outra. Uma coisa não pode viver sem outra, né? Viver a graça sem Jesus Cristo, que é a própria graça, ou viver Jesus Cristo sem Jesus Cristo. E como viver a fé se nós dermos a graça de Jesus Cristo? Nós vamos unificar, entender que uma coisa tem a outra. Parece um pouco complicado, uma usando a gente, mas isso né, é que faz a diferença no curso. Isso da importância dos mensageiros, aqueles que trabalham o segundo dia no cursilho, eles têm ligado essas 3 mensagens, né? Dentro do programa do livro de mensagem, claro, né? O livro está aqui, precisa trabalhar um pouco com ela, né? E nós não podemos trabalhar uma coisa sem trabalhar outra. Os mensageiros dessas mensagens, eles precisam estar muito bem ligados, muito bem antenados, né? Para que os neocursilistas realmente entendam isso. A partir do momento que eles entendem o que é a graça, o que é Jesus Cristo, quem foi Jesus Cristo, fica fácil, né? Fica fácil você falar de igreja, de fé, e aí a coisa rola legal. Eu já trabalhei em muitos cursilhos, muitos, não sei quantos, que eu nunca contei, não conto e não sei dizer. Mas eu vejo que teve muitos cursilhos que eu trabalhei, que no final do dia, os neocursilistas não tinham entendido nada. Por quê? Um mensageiro falou de uma coisa, outro mensageiro falou de outra coisa, e outro mensageiro foi lá e falou de outra coisa. Não teve um fio condutor. E essas mensagens elas precisam estar ligadas, muito ligadas uma na outra, porque senão não dá sentido. Não dá sentido. Você não vai unir essas mensagens e ela vai falar de fé no final. Vai falar de quê? De fé, né? No item 27 do Cursilho por Dentro, ela diz assim: uma única mensagem a ser proclamada no cursilho, toda ela querigmática, profética e vivencial. Isso aí é muito interessante, né? Uma mensagem no cursilho, ela tem que ser querigmática, profética e vivencial. Querigmática é o primeiro anúncio, é anunciar pela primeira vez para muitos que talvez, sei lá, fazem muito tempo que não via falar de Jesus, ou se via falar de Jesus superficialmente, né? Aquele irmão que vai na missa uma vez por ano, cada 6 meses, vai nos batizados, nos casamentos. Essas pessoas precisam receber o primeiro anúncio. E esse anúncio tem que ser um anúncio jubiloso, não é? Uma mensagem profética, aonde nós vamos realmente colocar aquilo que o livro fala, aquilo que a palavra fala, né? E um terceiro ponto importantíssimo daí, que nós vamos tocar bastante nesse ponto, é vivencial. Nós temos que ter vivência, nós temos que ter testemunho, não é? Essa mensagem, ela gira em torno do plano de Deus, que é a graça, que é vida na vida, né? É a vida com letra maiúscula, na vida com letra minúscula, que é a nossa vida. É a vida de Deus na nossa vida. Porque na mensagem da graça, nós precisamos entender que Deus desce de um plano espiritual para um plano natural, não é? Que é reino de Deus, valores, segmento, Jesus de Nazaré, que é a experiência, não é? E que veja que dá a beleza desse discernimento, né? Muitas vezes nós não conseguimos fazer com que todos que vão ao cursilho permaneçam, porque nós somos falhos nesta mensagem. Nós somos falhos nesse entendimento, que é colocar a graça de Deus, a vida de Deus, a graça de Deus na nossa vida, né? É ele poder descer aqui no plano material e colocar para nós tudo aquilo que nós precisamos ser. Então é muito importante isso, importante que a gente entenda essa beleza, né?
definir graça, esse maravilhoso presente de Deus, seria mais ou menos assim, né? A graça é um favor imerecido que Deus concede ao homem, e nós podemos ver isso lá em Romanos 3, versos 23, ele diz assim: todos pecaram e estão privados da glória de Deus, mas se tornam justos gratuitamente pela graça, mediante a libertação realizada por meio de Jesus. Olha que coisa maravilhosa, não é? É um favor imerecido que Deus concede a nós, homens. E é muito interessante essa passagem de Romanos, porque ele fala: todos pecaram e estão privados da glória de Deus, mas se tornam justos gratuitamente pela graça. Que coisa linda, né? É uma definição maravilhosa, né? Então, a graça nos torna justo e nós fomos considerados justos, perdoados sem culpa e sem dívida alguma, e foi de graça. Alguém pagou essa dívida para nós. Alguém cumpriu a justiça de Deus, né? A hora que nós fôssemos considerados justos. Está aqui, né? O pagamento está aqui. É ele que morre na cruz por nós, né? E há duas maneiras de Deus revelar essa graça para nós. A graça ela é eficaz na medida em que produz salvação na vida daqueles que acreditam pela humanidade na cruz. Porque não tem, né? Cristo derramou o seu precioso sangue na cruz pela humanidade, por nós, por cada um de nós, não é verdade? Por isso da importância de nós entendermos que sem Jesus não tem graça santificadora. Não tem graça santificadora. Nós precisamos realmente entender isso. Muita gente não entende. É a história do crucifixo, né? Nós carregamos um crucifixo no peito e muita gente... Um dia um rapaz disse para mim sobre o meu crucifixo, eu falei para ele que o meu crucifixo é motivo de alegria. E ele não entendeu. Como assim? Motivo de alegria, Toninho? Falei, porque foi a partir deste momento, a partir deste ato que Jesus vai na cruz por mim, ele salva a minha vida. O cara meio assim, sabe? Meio que entendeu, meio que não entendeu, mas é a verdade, não é? Então, a graça também é eficaz quando da experiência em que Deus, pela ação do Espírito Santo, opera em nosso coração a vontade de seguir Jesus Cristo e ser Ele o nosso Salvador, né? E lá em Tito, no capítulo 2, versos 11 e 12, nós podemos ver que a graça de Deus se manifesta para trazer salvação e para nos ensinar a viver neste mundo. É isso que está lá na passagem, não é? Então, nós não podemos viver sem Jesus Cristo, porque não tem graça, né? E toda graça, e tudo aquilo que acontece na nossa vida, ela precisa de cruz. Não existe salvação sem cruz, não existe a igreja sem cruz, não existe conversão sem cruz, não é? Então, a cruz é o nosso símbolo, a cruz é aquilo que nos remete a Ele, que nos remete a essa graça santificadora maravilhosa, né? Nós podemos definir a graça de Deus também como a notícia de que você recebeu uma grande herança. Uma grande herança. Vocês aí de Taubaté, alguém de Taubaté, e a Sandrinha, vamos falar da Sandra, né? A Sandra recebeu uma notícia aí que ela tem que buscar uma herança de um tio que ela nunca viu falar, mas ele mora lá depois do Iapoque, uns 1000 quilômetros, na divisa com a Venezuela, onde só tem índio e terra e mato. E ela herdou uma grande herança desse tio, mas ela tem que ir lá buscar essa herança. Essa herança não vai vir a ela, não vem. A herança não vem. Ela tem que ir buscar a herança. E assim é a graça de Deus. Nós temos que buscar, não é? Nós temos que conquistar. Nós temos que ter dificuldades para isso, às vezes. Muita dificuldade. A Sandra vai ter uma dificuldade tremenda para sair daí de Taubaté e ir lá no Iapoque buscar essa herança. Porque é uma herança prometida de graça. Porque tudo que Deus nos dá, toda a graça que Ele nos concede de graça. Ele não pede nada para nós. Não pede nada em troca. É nosso, mas nós temos que conquistar isso, né? Muitas vezes
Nós pedimos uma graça a Deus, eu queria receber uma graça assim, assado, mas eu não quero buscar, eu quero que ela venha. Aí eu fico sentadinho aqui na minha cadeira, esperando cair do céu uma graça. Não vai cair do céu nunca, se eu não conquistar isso, né? E isso me fez refletir bastante numa passagem que me aconteceu há 2 anos atrás. Eu estava num restaurante e chegou um rapaz assim, com uma roupa bem surrada, bem suado, meio sujo, né? E eu tinha acabado de almoçar e estava tomando um cafezinho no balcão do restaurante. Aí ele chegou, pediu um café e pediu uma coxinha. E eu olhei para ele assim, era hora do almoço. Eu falei, senhor não gostaria de almoçar? Pode almoçar ali, eu pago o almoço do senhor. Aí ele falou, não, moço, eu não preciso de dinheiro, não. Eu estou assim como estou, porque eu estou caminhando já há uma semana. Eu estou indo pagar uma promessa. E eu disse assim, mas pagar uma promessa? Ele falou, eu tenho um irmão que sofreu um acidente, o trator, eu acho que caiu por cima dele, alguma coisa assim. E ele ficou muito mal e tá na UTI, tarará, e tal. E eu fiz uma promessa que se ele se curasse, eu iria fazer uma caminhada a pé até o santuário aí de Goiás, né, do Pai Eterno. Eu fiquei assim, no momento eu levei um choque, né? Levei um choque assim. E eu quis saber, aí me interessou, né? Eu gostaria de saber da história. Ele falou, não, mas o seu irmão então sarou, tá ótimo. Tá... Não, meu irmão ele está na UTI, em coma. Eu falei, mas e você tá pagando a promessa? Ele falou, eu tenho que pagar a promessa. Eu fiz uma promessa para Deus, eu vou pagar a promessa. Independente se meu irmão vai morrer ou não vai, mas eu vou pagar a promessa. Aquilo me chocou bastante, né? Porque eu nunca tinha pensado nessa graça, nessa forma de você fazer uma promessa como essa, né? Uma promessa difícil de fazer. E você sair. Aí eu ainda pensei, depois entrei no carro, fiquei analisando, né? E pensei comigo mesmo, já pensou se esse rapaz chega lá a certa altura, daqui 3, 10, sei lá quantos dias, e ele recebe a notícia lá que o irmão dele morreu? Será que ele vai ficar decepcionado, né? Será que ele vai entender que ele está fazendo aquilo que ele prometeu para Deus e Deus não fez para ele o que ele queria? Fica assim, a gente precisa pensar muito sobre isso, né? Sobre essa graça santificadora, essa graça que a gente pede e que nós precisamos entendê-la se ela não acontece. Ela demora às vezes, né? Então é interessante. A graça é viver baseado no ensinamento de Jesus e da igreja. Nós precisamos ter esse entendimento, não é? Que é Jesus, que é a igreja, que vai fazer para nós entender essa importância, né? De nós dizer que a graça nos capacita para o trabalho, para uma vida cristã, não é? É uma coisa que nós precisamos ter sempre, é que estamos muitas vezes jogados, né? Jogando pérolas aos porcos. Muitas vezes nós estamos trabalhando no cursilho, trabalhando na nossa comunidade, trabalhando no nosso movimento e não está dando resultados. Muitas vezes nós levamos 50 pessoas para o cursilho e persevera 10, ou talvez menos, né? O meu cursilho, quando eu fiz o meu cursilho há 23 anos atrás, nós fizemos em 96 homens. Naquela época aqui em Cuiabá fazia cursilho para 90, 100 homens e fazia 4 vezes por ano. Era gente demais. Hoje você não consegue colocar mais 30 pessoas dentro da sala de cursilho e uma vez por ano, 2 vezes por ano no máximo. Por quê? A cidade cresceu, precisa trabalhar, os empresários não liberam mais, então a gente começa a ter as dificuldades e nós começamos, às vezes, muitas vezes, desanimar também, não é? Então, por que nós levamos 50 pessoas para uma sala de cursilho e aí nós temos lá 5, 6, 10 pessoas que perseveram? Falta de mensagens proféticas e, muitas vezes, testemunhos vazios. Isso é uma das coisas importantíssimas no cursilho. Uma das coisas que mais faz a massa crescer e suscitar a graça no cursilho é o nosso testemunho. Nosso testemunho. Mas não aqueles testemunhos de desgraça que nós vamos lá contar lá. Não. Mas sim aqueles de graça, de vitórias em Cristo. Dizer sempre, a minha vida mudou a partir do dia que eu entrei numa sala de cursilho.
Aí é testemunho de cursilho. Aí a pessoa vai ouvir você e vai dizer, puxa vida, o que ele está falando ali, ele está falando para mim. E eu preciso fazer o que ele faz para mim também receber essa graça. Já aconteceu aqui no nosso, com cursilhos que eu trabalhei, de irmão ir lá na frente e dizer assim, meu filho é isso, meu filho é aquilo, meu filho não tem jeito, meu filho briga com a mãe, briga com o pai, barará, barará, e faz 25 anos que eu rezo um terço de manhã, meio-dia e de noite, e há 25 anos que eu rezo, há 25 anos que eu boto meu joelho no chão. Aí eu te pergunto, aqueles irmãos que estão ali, te ouvindo, e você dizendo que faz 25 anos que você está rezando, e não aconteceu nada, eles vão dizer assim, eu também não vou dar conta não. É muita coisa. Eu não vou dar conta. Esse não é um testemunho de sala de cursilho. Testemunho de sala de cursilho é o testemunho de vida, de graça. Testemunho daquilo que aconteceu com você de bom, de maravilhoso. Quantas coisas boas acontecem na nossa vida todos os dias. Já aconteceu comigo de eu sair para o cursilho, um testemunho pronto, já na cabeça ali, tudo organizadinho ali, tudo arrumadinho. Eu vou falar disso na minha mensagem, vou dar o meu testemunho assim. Chega na hora H, eu mudo meu testemunho. Por quê? Porque nesse período, até o momento de eu sair de casa e entrar lá na sala de cursilho, me aconteceu algo muito mais importante para mim falar do meu testemunho de vida do que aquele testemunho que eu estava preparado. Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso, para nós podermos colocar que... Porque qual é o objetivo nosso no cursilho? Qual é o objetivo? É ir lá no cursilho para se aparecer, é ir no cursilho para tirar umas férias, para te ficar folgado uns dias, se livrar da sua casa, se livrar do teu trabalho uns 2 dias. Não. Nós vamos para o cursilho para mostrar Jesus ao homem, para mostrar Jesus a uma pessoa, para dizer para ele que ele vai sair dali uma pessoa nova, um ser novo, que ali tem que morrer um homem velho, uma mulher velha, e nascer um homem novo e uma mulher nova, para uma vida em Deus. Então nós temos que estar preparados para isso, né? Ali é lugar de você pôr a graça, Jesus, a igreja, e fazer com que a fé, a pessoa saia dali com essa fé frutificante, para que eles possam sair dali com novidades. Porque senão não tem sentido. É por isso que muitas vezes nós estamos jogando pérolas aos porcos. Não estamos nos preparando bem, não estamos levando a sério. Ó, nós temos um documento aqui, ó. Esse documento não foi ali no Padre Chico ou o Chiquinho não foi ali, escreveu e não. Esse livrinho aqui é antigo. Esse aqui foi baseado lá no Cursilho de Compostela, quando nasceu o Cursilho. Então nós precisamos ter isso. E, em primeiro lugar, essa palavra, né? A palavra de Deus, que é que nos santifica, é que nos muda todos os dias, é que nos dá o sustento para que nós possamos ser realmente pessoas de Deus, pessoas de graça, pessoas de fé, né? Em Romanos, no capítulo 8, versos 9 e 13, diz assim: o mesmo Espírito que ressuscita e faz a experiência da vida na vida, e só vive isto tudo se tiver na presença de Jesus. O Espírito Santo que ressuscita e faz a experiência da vida na vida, e só vive isso tudo se tiver na presença de Jesus, né? É por isso que nós cantamos aquela musiquinha assim, ó, banhados em Cristo, somos uma nova criatura, as coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo, né? As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo, somos pessoas novas. Somos pessoas que precisamos acreditar nisso, né? A graça parte do princípio de que já houve um processo de conversão. E não dá para fazer uma experiência da graça simplesmente porque você acha que está bem com Deus. Não se faz essa experiência assim, né? A experiência santificadora é de todos os dias. A experiência da graça é aquela experiência de você estar hoje, por exemplo,
sem sintoma nenhum do coronavírus, sua família também não é? E você saindo por aí, você andando sem máscara, e você se expondo, uma coisa assim, né? É fazer a experiência da graça, é viver bem com Deus, é estar vivendo bem esse momento, né? E fazer essa experiência da graça é fazer a experiência da comunidade, viver a comunidade, né? Eu falei uma vez, não sei se foi no primeiro ou segundo encontro aí em Taubaté, sobre a questão da batata, lembram? Alguém lembra? Você, batata em unidades dentro de um saco, são lá 50 batatas dentro de um saco, são 50 unidades. A partir do momento que você pega essas batatas, amassa essas batatas e faz dela um purê, você torna-se uma pessoa só. Você torna-se tudo junto, né? Então você passa a viver uma comunidade, todo mundo junto, né? Não é unidade, é uma comunidade. Então é isso que nós precisamos ser muitas vezes, deixarmos de ser uma unidade, de ser uma batata e fazer parte desse purê. Não é? O que nós estamos fazendo hoje aqui, o que vocês estão fazendo em Taubaté, é maravilhoso. Não dá para se unir, não dá para se reunir, não dá para ficar olhar um no rosto do outro, na cara do outro, não dá para abraçar, pegar na mão, beijar. Vamos fazer pelo meio que nós temos, né? Graças a Deus que nós temos esse meio, né? Hoje, quantas pessoas estão em casa, isoladas, sem poder sair de casa, mas não perderam a sua fé, porque estão assistindo às santas missas pela televisão. Eu confesso para vocês, com todo carinho, com todo amor no coração, que eu chorei muito. Na primeira vez que eu vi o Papa Francisco passando aquela praça de São Pedro, eu tirei foto, eu tenho várias fotos dele na hora, eu fui tirando foto na televisão porque eu achei aquilo espetacular. O Papa andando naquela praça sem uma pessoa, sem nada, e ele caminhando sozinho em direção ao Santíssimo. Eu fiquei assim, muito triste, chorei bastante, e fiquei me colocando na cabeça do Francisco. O que será que passa na cabeça do Francisco neste momento? Um homem que representa Jesus aqui na terra, o homem que senta na cadeira do Pedro, né, na cátedra. O que aquele homem pensava naquele momento? O que será que passou na cabeça de Francisco atravessando aquela praça, sozinho, solitário? Uma imagem maravilhosa, né? E uma segunda imagem, quando ele chega no pé da... Eu devia ter colocado essa imagem, eu tenho ela gravada. Quando ele chega no pé da cruz, o rosto de Jesus está meio caído assim, né? E a chuva começa a pingar as gotas sobre Francisco. Imagens maravilhosas, sabe? Imagem que marca, guardada no coração. É uma visão maravilhosa, né? É uma visão de um purê. É uma visão de que ali estava a humanidade, estavam todos nós católicos, apostólicos, que acreditamos nisso, né? Todos nós. E não só nós católicos, mas o Papa ali ele estava rezando pelo mundo, né? Pela saúde do mundo. Então nós precisamos colocar isso como uma grande graça. Como uma grande graça. Lá em João 17, no versos 20 e 23, fala assim: vemos que o segredo de ganhar o mundo todo é viver em unidade, como se fôssemos um, né? Então é a diferença, né, que nós estamos dizendo sobre o saco de batata e o purê, né? Tornarmos um purê. Um grupo ou um movimento como o nosso não pode só se ver e se importar com seus membros somente no dia em que se reúne. Nós precisamos ser um grupo unidos, né? Como vocês são aí, como a gente é aqui. É um falando com o outro, é um ligando para o outro, é mandando mensagem para o outro, para que nós possamos realmente entender um pouquinho disso, né? E é pela graça que nós somos salvos, né? Efésios conta para nós. E nos mantemos firmes em Romanos 5, fala para nós, e mantemos firmes. A graça sustenta a nossa salvação, dá-nos vitória na tentação e ajuda-nos a suportar o sofrimento e a dor. A graça nos ajuda a entender a palavra
e aplicá-la com sabedoria às nossas vidas. Nos conduz à comunhão e à oração, capacitando-nos, muitas vezes, a servir ao Senhor eficazmente, né? Em suma, existimos e estamos firmes no ambiente da graça, toda suficiente, porque acreditamos. E fazemos por dom de ser dono dessa graça, né? E a magnificência da graça é expressa lá em Coríntios, segundo Coríntios, no capítulo 9, no versículo 8. Ele diz assim, 8 e 11. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, enriquecendo-vos em tudo, para que toda a generosidade a qual faz parte, por nosso intermédio, seja tributada graças a Deus. Fecha aspas, né? Então, tem uma graça superabundante. Nós não recebemos uma gracinha qualquer, não. Então, o que nós temos que, como cursilistas, como pessoas que trabalham no cursilho, que se preparam, que vai para uma sala de cursilho para falar com pessoas que faz muito tempo que não vê falar de Jesus, que está preocupado com a sua vida, com o seu trabalho, com a sua riqueza, com o seu luxo, né? Aí chega no cursilho, ele começa a levar as lapadas daqui, lapadas dali, e aí é o momento que nós precisamos estar preparados para que essas pessoas não saiam de lá. Não saiam de lá como entraram. Eu sempre comento, nós não podemos sair do cursilho, como nós entramos. Nós temos que sair diferente. Tá dizendo que está acabando o tempo. Tem isso também? Eu acho que não, né? Só vou confirmar aqui, porque eu acho que renovou. Acho que não vai cair dessa vez, não. Só vou confirmar aqui rapidinho. Então tá. Mas aqui beleza. Tá faltando 10 minutos ainda, praticamente. Tá. Então... mas acho que não vai cair dessa vez, não. Só vou confirmar beleza. aqui. E aí que entra, então, esse processo do cursilho, né? É fazer com que nós possamos nos fundir em Cristo e viver uma só pessoa, uma só alma na Santíssima Trindade, né? É como se fosse a transubstanciação do pão e do vinho. É a transformação deste pão que está sobre a mesa, que o Padre faz ele se transformar em corpo, e do vinho que se transforma em sangue. Então, nós precisamos nos transubstanciar-se quando vamos para o cursilho, para que nós possamos fazer isso com as pessoas que estão hoje no cursilho, vivendo essa vida na igreja. Isso depende muito de nós, né? É como diz aquela música do Padre Zezinho, né? Se não fosse Jesus e este sonho insistente que ele plantou, se não fosse Jesus e o projeto exigente que ele nos deixou. Essa música é maravilhosa, eu gosto muito dessa música, canto ela em todos os cursilhos que eu trabalho, né? Ela diz assim, se não fosse Jesus e este sonho insistente que ele plantou, se não fosse Jesus e o projeto exigente que nos deixou, se não fosse Jesus e os santos e as santas que ele formou, a esperança de um mundo melhor seria muito pequena. A esperança de um mundo melhor seria menor. Olha que lindo, né? Olha que mensagem maravilhosa para um cursilho. Você pega esse verso da música do Padre Zezinho e transforma ela numa mensagem de 1 hora, se você quiser. Por isso que é importante a nossa formação, né? A formação, ela é muito, muito, muito importante. Jesus faz a experiência para poder dignificar o homem. Se não houvesse Jesus Cristo, nós não alcançaríamos a graça. Só há dignidade no ser humano, só há dignidade no ser humano porque houve Jesus, né? Só há possibilidade de dignidade porque Jesus abriu um canal que não existia. Ele abre esse canal da possibilidade da salvação. Depois que o homem se perde no primeiro Adão, na separação, só se religa novamente
na pessoa de Jesus Cristo, que é através do amor, da graça, da manifestação de Deus como homem, e que nos eleva à condição do homem na possibilidade de ganhar e de alcançar essa graça, né? É muito importante isso. Na introdução da mensagem da graça, fala isso, né, para nós. Fala isso para nós. Aqui, por exemplo, ó, atribui-se a Santo Agostinho a seguinte afirmação aparentemente muito ousada e ao mesmo tempo extremamente significativa: Deus se fez homem para que o homem se fizesse Deus. Essa deificação é possível pelo amor de Deus para conosco e nos dá a própria vida divina através de Cristo no batismo. Que maravilha, né? Essa plenitude, essa vida plena que nos chega através da graça. A graça é a vida divina que Deus nos concede. Ela nos foi conferida através do próprio Deus que se encarna na pessoa de Jesus Cristo e vem para nós aqui na Terra. Não é? Eu gosto muito de uma fala que eu ouvi, inclusive anotei ela e eu sempre falo. Diz assim: Jesus sai do braço do Pai, se humilha no meio do povo para ser entregue a nós pelas mãos do homem. O que isso quer dizer o quê? Jesus desce, sai do céu, desce do braço do Pai, vem aqui na terra, se entrega por nós, se humilha por nós, deixa aqui o seu corpo para ser entregue para nós através da mão do homem, que é o Padre. Que definição maravilhosa. Eu acho assim maravilhoso, né? A definição de graça assim. Jesus sai do braço do Pai, se humilha no meio do povo para ser entregue a nós pelas mãos do Padre. Ou do ministro, né? Que é uma coisa maravilhosa. Eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado quando eu vejo na igreja um ministro servindo o corpo e sangue de Cristo. Eu valorizo demais a conta. Eu normalmente vou na fila do ministro. Às vezes está o bispo lá distribuindo a Eucaristia, mas o ministro está distribuindo a Eucaristia também, é o mesmo corpo. E nós temos muitos católicos cursilistas, que não comungam com o ministro, que não entra na fila da comunhão se tiver um ministro na celebração, ou se tiver uma celebração na igreja com o ministro celebrando. Eu não sei se vocês aí têm a questão dos ministros fazer celebração eucarística não, fazer a celebração e distribuir o corpo e sangue de Cristo, o corpo de Cristo. Mas aqui nós temos muito ministro que faz celebração, né? Nós temos o ministro da palavra e o ministro da Eucaristia. Normalmente são dois. Um celebra e o outro distribui a Eucaristia na mesma celebração. Porque nós temos poucos padres aqui e muitas comunidades. Eu acho que vocês também devem ter esse processo aí, né? Eu acho maravilhoso, eu acho assim algo espetacular. Quando o ministro pode estar celebrando e distribuindo o corpo de Cristo, não é? Nós somos partículas de Deus. Nós somos partículas de Deus. Por isso Deus está nos 7,5 bilhões de pessoas no mundo. Mesmo aquelas que não sabem, nunca viram falar, não entendem, não sabem nem o que é Deus, nem de onde vem Deus. E vocês sabem que existe, né? Existe uma estatística aí de alguns anos atrás, aí, 2, 3 anos atrás, que 1,5 bilhões de pessoas no mundo nunca ouviram falar de Jesus. Então, nós somos partículas de Deus. Cada um de nós somos um pouquinho dele, né? É por isso que nós precisamos entender bem essa santificação, essa plenitude da graça. Quantas maravilhas, quantas coisas boas nós temos, nós recebemos. Nós, particularmente, somos, né, uma graça. Nós somos um embrião que
no meio de tantos milhões de espermatozoides, nós fomos escolhidos para estarmos aqui, para ser um pedacinho da graça de Deus. Muito bem, nós já são faltando 3 minutos para as 8. Eu acho que tá bom, né? Gostaria assim que vocês me desculpassem, me perdoassem, né? Se não ficou assim como vocês acharam que ia ficar. Mas eu gosto assim, eu me empolgo muito, né? Porque eu fico maravilhado com essas coisas maravilhas do Cursilho. O Cursilho, ele faz parte da minha vida. A Sandra falou aí, né, Sandra? Já contou a história minha aí, quando vocês me colocaram para ir trabalhar em Taubaté. Eu me lembro que a Sandra ficou preocupada, mas como que nós vamos pagar para você vir aqui? Vocês não vão pagar nada. Não é, Sandra? Foi assim, mais ou menos? Foi. Vocês não vão pagar nada. Já está pago, Deus já pagou isso. Deus paga isso todo dia para nós, né? Então eu fico assim muito feliz, muito contente de poder ajudar e sempre estou à disposição de vocês para o que precisar, a gente está aí, entendeu? Se for preciso ir aí em Taubaté, nós voltamos aí em Taubaté, não tem problema não. Mas deixar para vocês essa alegria, né? De nós podermos trabalhar bem, nos preparar bem. Não sei se nós vamos ter cursilho esse ano, se não vamos ter cursilho esse ano. Provavelmente não vamos ter, né? Mas se for o caso de ter, vamos nos preparar. Ou vamos preparar para o ano que vem. Vamos preparando. Essas escolas que vocês estão fazendo é maravilhosa, entendeu? Vamos ter uma escola aí na próxima quarta-feira, falando sobre o cristão comprometido, que é muito importante, é muito importante. Vamos divulgar isso, vamos falar isso para outras pessoas. Falar, olha, participei das escolas na quarta-feira, foi maravilhoso, foi bacana, vai participa também e tal, né? Essa sala aqui, ela cabe 100 pessoas, acho que mais de 100 pessoas pode pôr aqui na sala. Então, eu queria deixar assim o meu carinho, todo especial para vocês e dizer que eu amo muito vocês, amo muito o SGE de Taubaté e esse SGE aí, viu, Júlio? Senão você vai ficar com ciúme aí vai ficar com ciúme da Sandra aí, Júlio. Ele não é ciumento. Não? Ainda Não. bem. Gente, é isso aí. Eu acho que... E deixar uma dica muito importante, né, gente? Olha, documento. Eu já trabalhei em Cursilho aqui em Cuiabá, algumas vezes, de mensageiro chegar lá no Cursilho com a mensagem dele tirado fotocópia da parte do livro da onde ele ia dar a mensagem. Mensagem de Jesus Cristo. Ele estava só com as folhas tirado fotocópia. Eu acho isso, assim, um absurdo, um grande absurdo, né? Porque sem documento nós não somos nada. Nós precisamos estudar bastante, nós precisamos de entender. E uma coisa que é muito interessante, que é muito legal, que eu acabei esquecendo de dizer, um mensageiro de Cursilho, ele precisa conhecer esse livro todo. Ele não pode conhecer só a mensagem que ele vai dar. Ele não pode ser dono de mensagem. Não pode ser dono de mensagem. Eu vou dar a mensagem da graça, mas se eu não entender o que é o sentido da vida, se eu não tiver noção do que é os encontros, como é que eu vou falar da graça? Por isso eu dei uma puxada no fio lá do Padre Chico, lá da quarta-feira passada. Se nós não fizermos o nosso retiro, nós não vamos entender essa parte agora. Como é que eu vou dar a mensagem de Jesus Cristo se eu não entendo a mensagem da graça e se eu não conheço a mensagem da igreja? Como é que eu vou falar de Jesus Cristo se eu não fizer uma ligação das 3 mensagens? Eu preciso fazer da anterior e da posterior. Então eu preciso ter muito cuidado com isso. Isso é uma dica legal. Muito cuidado com isso. Eu me lembro que há um tempo atrás, aí, coisas de 23 anos, né, que eu estou no Cursilho, dizia muito assim, olha, na hora que o mensageiro estiver dando a mensagem, você tem que estar lá no fundo ou sentado onde você estiver, porque cada lugar fica de um jeito, né? Aqui nós colocamos os neocursilistas e a gente fica nas cadeiras do fundo.
Você tem que ficar lá rezando o terço para que o mensageiro... Não, você não tem que estar rezando. Você tem que estar prestando atenção no que ele está falando. Você tem que entender a mensagem que ele está dando, porque na hora que você entrar na sua mensagem na sala, você tem que entender o que foi que ele falou. Não interessa se a mensagem dele não foi a anterior à sua. Mas você precisa fazer a ligação dessa mensagem. Precisa ligar uma mensagem na outra até chegar na esperança, que é a última mensagem do cursilho. Eu vou ser mensageiro de esperança lá no último dia, na última hora. Mas eu preciso entender todas as mensagens para quando eu chegar na minha mensagem de esperança, eu poder fechar com chave de ouro. Entregar a chave com júbilo, com grandeza. Uhum. E essa é uma eterna briga, né? Não podemos ficar lá. Ah, não, a minha mensagem é amanhã, eu vou ali beber uma água, eu vou... Não. Você está queimando etapa. Está queimando etapa. Então a gente foi aprendendo isso nas formações, nas assembleias, falando com pessoas realmente que conhecem, e a gente foi trocando experiência e trouxemos para a nossa escola, para as nossas formações aqui no nosso GED, e hoje nós mudamos o nosso modo de ser. O mensageiro, ele tem que estar ligado. Tem um momento para rezar, tem um momento para interceder. O mensageiro que vai lá na frente, ele foi no sacrário primeiro, entregou a mensagem dele no sacrário, ele tem que estar pronto. Ele tem que estar pronto. Tem que estar pronto. Porque se ele não estiver pronto, não é você lá no fundo, puxando bolinha, que vai fazer ele dar a mensagem boa. E a mesma história do, não vou me preocupar, não, não preciso do livro, não preciso da Bíblia, não, porque na hora lá o Espírito Santo fala para mim. Fala não. Ele sopra no teu ouvido aquilo que você precisa falar, mas ele não fala. Ele não fala. Você tem que falar, você tem que discernir, não é? Então, o importante é você estar preparado. É claro que na hora... Você está meio que tremendo ali, né? Está meio que suando, nervoso. O Espírito Santo te acalma, te dá toda a condição. Se você pediu, né? Se você foi lá e intercedeu por ele. Pediu a intercessão dele. Mas ele não fala, ele não dá mensagem. Ele não entra na lei da mensagem. Aconteceu num cursilho aqui, alguns tempos atrás, um jovem preparado, deram uma mensagem de Maria para um jovem. Maria. Uma mensagem maravilhosa, uma mensagem top. O rapaz entrou na sala, ele falou 5 minutos. Ele entrou em desespero. E aí ficou um olhando para o outro olhando por um, não sabia o que fazer. Levantei, fui lá, abracei ele, falei no ouvido dele. Fica aí, fica de boa. Abracei ele, abri o livro na página da mensagem de Maria. Falei uns 15 minutos sobre Maria. Coloquei ele no lugar de Maria, coloquei ele naquele momento, coloquei ele andando lá no deserto atrás da Maria Isabel, e no final ele se desabou e a mensagem ficou maravilhosa, e foi a mensagem do cursilho, foi a mensagem daquele cursilho, foi a mensagem daquele homem que não conseguiu dar a mensagem. Ele foi a mensagem. Então, a gente precisa ter esse discernimento também quando nós vamos trabalhar numa sala de cursilho, né? Nós não somos bons. Né? O que o livro fala? O Guido Pellegrino fala uma coisa aqui interessante aqui, né? Nós não somos bons porque deixamos de ser melhor. Tem uma passagem aqui que é muito legal isso aí, que eu gosto muito dela. Mas agora esqueci, né? Nessa hora a gente esquece, né? Mas está aqui no guia, bem aqui no começo do guia. Deixa eu ver aqui, onde que tá? Eu sei que você está falando, mas não lembro também. Os maus não são bons, porque os bons não são melhores. Isso. Tempo é questão de preferência. Os maus não são bons, porque os bons não são melhores. Então a gente precisa realmente entender bem isso, né? Então, para nós que somos mensageiros de cursilho, para nós que vivemos essa graça de ter o cursilho na nossa vida, eu já tive muitas oportunidades, já tive muitas ofertas, muitos convites de participar de N movimentos.
Enquanto existir o cursilho, eu sou cursilista. Enquanto existir o cursilho, eu sou cursilho. É minha paixão, é minha vida. E foi aqui que eu me encontrei como homem, como pai, como cristão e como filho de Deus. É aqui que eu recebo a graça todo dia. Todo dia, quando eu acordo, eu peço a Ele e faço as minhas orações e agradeço por aquele dia que Ele me concedeu e pelo dia que Ele está me concedendo, pelo dia de ontem e tal, porque é graça de Deus. Cada dia que você acorda e olha para a sua família, olha para o dia, olha para o, né? Ainda mais hoje em dia. Principalmente hoje em dia, poder abraçar, né? Não poder abraçar, mas poder viver as pessoas que você ama, tá certo? Então que Deus possa nos abençoar, que nós possamos estar preparados assim que acabar tudo isso, e vai acabar logo, não vai demorar para acabar, né? Já já volta tudo ao normal, e nós temos que cair em si. Cair em si. Eu faço um programa de rádio aqui todo domingo, das 6 às 9 da manhã, né? Alguém aí de Taubaté me acompanha, tem várias pessoas de Taubaté que me acompanham no Face. E eu sempre falo lá, nós não vamos sair dessa pandemia como nós entramos. Nós temos que sair diferente. Nós precisamos continuar, independente de vírus ou sem vírus, lavar as nossas mãos com álcool gel e nos lugares, dependendo dos lugares de onde a gente for, usar a máscara. Porque nós ficamos em muitos lugares insalubres, né? Onde tem muitas pessoas, onde tem muita gente. A gente vai para o hospital fazer uma consulta, não tem nada. Você vai fazer uma consulta de rotina. Entra dentro do hospital onde tem muitas pessoas doentes com doenças. E a gente não se preocupa com isso. Vamos passar a nossa mão para o ambiente. Precisamos aprender realmente diferente, né? E ser de Deus. Muito bem, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sandrine, não sei se você vai encerrar agora, só queria fazer um comentário. Pode fazer. Por favor. Uma coisa muito interessante, né? Algumas pessoas, eu sempre vejo, né? Nas reuniões preparatórias, quando lá o mensageiro ganha essa mensagem de presente, né? Recebe nos colos essa mensagem de graça. Tanto essa mensagem de graça como a mensagem de Jesus Cristo, a pessoa entra em desespero, né? Porque, nossa, eu vou dar a mensagem principal do curso. Eu vejo sempre essa preocupação realmente das pessoas. É um peso, porque você está falando de algo que é o centro da nossa fé, não somente do cursilho, mas ele é o centro da nossa vivência enquanto cristão. Não se tem a vivência o chamado de ser cristão sem antes você realmente reconhecer a grande graça, o grande presente, esse tesouro que realmente Deus nos deu. É verdade. E aí a gente começa a entender que essa mensagem, pelo menos eu vejo ela assim, e até mesmo no Cursilho por Dentro trata sobre isso, de que não se trata de explicar a graça, mas de fazer com que a pessoa sinta essa graça. Eu acho que a grande dificuldade nossa, realmente, quando se fala dessa mensagem, é transmitir para o Nel essa graça que nós recebemos. Nós temos essa graça desde o nosso batismo, mas também esse cuidado que nós devemos ter com a graça de Deus. Porque da mesma forma como um dia nós perdemos pela nossa desobediência, nós temos que cultivar sempre essa nossa graça, né? Eu achei muito interessante no último cursilho que teve de jovens, teve uma pessoa dando essa mensagem de graça, eu achei uma coisa muito fantástica. O testemunho dela foi tão marcante, né? Porque ela deu um testemunho de que a graça que Deus tinha dado para ela foi servir no cursilho junto com o pai, sendo que ela nunca tinha sonhado nisso. Foi uma coisa tão chocante porque a gente conseguiu sentir a mensagem, que é uma coisa bem teórica, bem pesada, bem teológica, num simples testemunho. Então, acho que é fundamental realmente sempre frisar isso, né? A questão do nosso testemunho. O nosso testemunho tem que ser a chave realmente de toda a nossa vivência enquanto cursilista, né? Como cursilho, exatamente. É aquela história, né? A mensagem, ela pode até arrasar, pode até fazer um grande sucesso, se o testemunho mas é o testemunho que arrasta. É o testemunho que arrasta a multidão. É o testemunho que leva as pessoas. Por que
que você vê um padre ele vai ali para um determinado lugar e aí todo mundo quer ir lá ver o padre, não é? É porque ele canta bem, é porque ele fala bonito, é porque ele tem um testemunho bonito. Então, o testemunho é que leva as pessoas a ir, né, Tainá? E assim é porque nós temos que ser nós como testemunho. Eu já vou só contar um caso aqui muito interessante. Nós tínhamos um irmão aqui, um mensageiro, assim, fantástico, sabe? Sabe aquele mensageiro que chega assim, derruba e o cursilho fica tudo por conta dele? E aí, num cursilho, ele deu um testemunho lá e dentro do cursilho tinha uma pessoa que eu conhecia e sabia que ele não era tudo aquilo que ele falou lá. E aí chegou no grupo, o rapaz quis ir embora. Ele quis ir embora, e a gente ficou preocupado, mas como assim? Como o cursilho está no meio? Não, isso aqui não é lugar para mim, não, isso aqui não é lugar para mim, não. Aí eu levei ele para o sacrário, a gente conversou, e ele falou, olha, eu não posso ficar num lugar onde uma pessoa vem dar um testemunho que não é verdadeiro. E o cara foi embora. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso, né? É chocante, é triste, né? Aí temos que dizer que ele passou mal e tal, né? Não vamos falar uma coisa dessa no cursilho para desandar o cursilho, claro, né? Então é muito importante o mensageiro, na hora de dar o testemunho, realmente, como eu falei lá atrás, volto a repetir, testemunho de cursilho. Porque se você não tem uma graça recebida num cursilho, se o cursilho não mudou a sua vida, se o cursilho não fez a diferença na sua vida, você não pode estar numa sala de cursilho dando mensagem. Concorda comigo? E como é difícil, né, Toninho, a gente conseguir tirar essa cultura que as pessoas trazem de testemunho de igreja, de cura, de libertação, de milagre, e fazer a pessoa compreender que um testemunho dado no cursilho não é um testemunho de doença, de cura, e sim de mudança de vida, o que o cursilho fez por ela. Mensagem de Jesus Cristo, por exemplo, mensagem de Jesus Cristo, você jamais pode colocar na mensagem de Jesus Cristo um slide de Jesus Cristo pregado na cruz. Isso a gente tem... Você vai falar da morte dele, claro, você vai falar, sabe? Porque ele santificou aqui, tá aqui, ó. Ele está na cruz. Mas você não pode, na mensagem de cursilho, você está mexendo com o emocional da pessoa, falando de graça, aí você vem, mostra toda a beleza da graça de Deus, como eu disse aqui, né? Depois que o homem perdeu o primeiro round com Adão, ele só se junta de novo através de Jesus Cristo, né? Você vai falar tudo isso. Aí você vai lá na mensagem de Jesus Cristo, e começa a falar da morte, Jesus sofreu, morreu, cravaram tantos pregos nele, ele suou. Gente, a pessoa entra em parafuso, fala, mas que graça que é essa que o mensageiro acabou de falar ali agora vem outra aqui, vem falar que o homem não... Então, entendeu? Como é que é? O Jesus da mensagem legal, o Cristo vivo, né? Exatamente, é Jesus vivo, aquele Jesus que olha para você com carinho, com amor, procurar as passagens bíblicas onde ele curou pessoas, onde ele curou as pessoas, onde ele... Aí, nossa, tem tanta coisa linda, maravilhosa. Você pode ficar uma semana falando de Jesus Cristo, né? E aí tem mensageiro que vai lá e quer fazer uma via sacra, vídeo, né? Aqui em Taubaté o pessoal nossa, coloca... Gente, olha, eu vou dar vou dar um testemunho para você disso aí. Eu nunca assisti a mensagem do Mel Gibson, esse livro, o filme. Eu nunca assisti esse filme e nem quero assistir, nunca vou assistir, porque eu não quero ver essas imagens. Por mais que talvez tenha sido verdadeira lá na época, não acredito que tenha sido tanto assim, mas não quero ver. Não quero ver. Porque eu tenho um Jesus Cristo muito diferente, né? Eu tenho um Jesus Cristo muito diferente. Muito bem, mais alguém quer fazer um comentário aí? Pode fazer, fica à vontade. Fico feliz se alguém comentar. Acho que a gente podia fazer uma live sobre mensagem de dicas para mensageira, hein, Toninho? Seria bom. Vamos fazer, ué. É só marcar. Sobre essa questão do texto, tem uma coisa tão real, né? Quando a pessoa realmente, como você mesmo disse, acho que é a experiência de todos os neos, né? Eu acho que a maioria, vamos dizer assim,
quando faz o cursilho, a vontade de, depois que, né, que sai da casa, é anunciar Cristo para todos os lados, né? Eu acho uma coisa interessante porque o testemunho do Nel, o primeiro testemunho do Nel que ele dá enquanto cursilista é essa vontade de anunciar, né? Porque Exatamente. até mesmo no documento de Aparecida tem um relato que fala sobre essa questão, né, de que quando nós encontramos com Cristo, nós não queremos encontrar com Ele sozinho, mas nós queremos encontrar com Ele junto com outras pessoas. Então é essa necessidade que nós temos de anunciar. E aí você percebe que essa mensagem mesmo de graça, ela tem que ser uma mensagem que impacta a pessoa, porque é ela que vai realmente fazer com que o camarada lá na frente comece a entender o mundo de forma diferente, comece a entender Jesus de uma forma mais colorida, de uma forma mais realmente viva, né? E aí até mesmo, né, sobre essa questão, eu encaro essa mensagem de graça como se fosse realmente o corpo de Cristo, aonde ele segura de um lado realmente esse olhar sobre si mesmo, aonde a pessoa é questionada do que é bom para você, do que te faz feliz, e enquanto o outro braço puxa realmente a mensagem de esperança que vai realmente te dar um pontapé para frente, uma coisa fantástica, né? Uma coisa maravilhosa. Muito de Deus, né? É bem isso. Então, se o cursilho tiver essa metodologia certinho, como você mesmo está falando aí, todo mundo encaixar perfeitamente as coisas, fica muito fácil. Chega na última hora lá, tá todo mundo entendendo, todo mundo volta, todo mundo vem, quer conhecer mais, quer entender mais, né? E eu sempre falo assim, a questão do Espírito Santo. O Espírito Santo fala assim para você, ele te sopra no ouvido, ele te dá dica, ele te, na hora H ali, quando você está ouvindo, já aconteceu, tenho certeza com você, Tainá, e com a Sandra, e com muitos que estão aí na sala nos ouvindo, no momento ali você escreve uma coisa no papel, entendeu? Tá aqui, ó, eu nem peguei o papel, tá um monte de coisa escrita aqui no papel, entendeu? Mas na hora, o Espírito Santo coloca para você o sentimento daquilo que você quer fazer, não é? Então, existem coisas assim maravilhosas. Eu já dei esse testemunho, não sei se eu dei aí em Taubaté. Há algum tempo atrás eu estava numa cliente que eu a conheço há bastante tempo, ela é evangélica. E aí ela olhou para mim, eu com meu crucifixo, né, porque eu não largo meu crucifixo de jeito nenhum, né? Meu Jesus aqui, ó, isso é do cursilho, 23 anos que eu tenho ele aqui no peito. E ela olhou e falou assim, São Antônio, o senhor é um homem muito católico, né? Eu falei, sou bastante católico. Ela falou, então eu tenho umas dúvidas. Eu comecei a ler a Bíblia agora. Aí eu falei, olha, na hora que ela falou assim, eu comecei a ler a Bíblia agora, eu fechei meus olhos assim, muito rapidamente, pedi ao Espírito Santo que me iluminasse, porque a pergunta que ela ia fazer para mim ia ser muito forte. E aí eu falei, pois não, o que você quer saber? Aí ela começou a enrolar, e começou a andar em círculos e tal, né? Eu dei uma fechadinha nos olhos de novo, falei, Espírito Santo, ela vai falar de santo. Eu acabei de falar, pensar, acabei de pedir. Ela falou, eu queria entender por que vocês têm tantos santos. Num momento assim, se eu não tivesse preparado e pedido auxílio, eu não sabia nem o que dizer para ela. Mas como eu tinha pedido para o Espírito Santo, e ele soprou aqui no meu ouvido, eu perguntei para ela, eu vou responder a sua pergunta com uma pergunta. Se você responder, eu respondo. Ela falou, qual é? Eu falei, eu não sei qual é a sua igreja, não quero saber qual é a sua igreja, o nome da sua igreja. Mas na sua igreja não tem santos? Ela olhou assim para mim, regalou um zoinho assim, né? Ficou uns 5 minutos olhando para mim e eu olhando para ela, né? Aí falou, São Antônio, vamos trabalhar, né? Vamos comprar e tal, vamos deixar para lá. Porque eu ia dizer para ela, se na sua igreja não tem santo, você está na igreja errada. Porque toda igreja tem que ter santo. Pronto, acabou. Não é verdade? É claro que o santo que nós falamos é o santo que deu a vida, que derramou sangue, que morreu por Jesus Cristo. Mas a resposta que eu tinha que dar para ela era essa. Se na igreja dela não tem santos, ela está na igreja errada. Porque toda igreja, nós trabalhamos como cristão, como cursilista, como ministro, como qualquer coisa, para sermos santos, né? Não é isso que a palavra fala para nós? Sedes santos.
Isso mesmo. Muito bom. Alguém tem alguma coisa? Sandrinha, Precisamos liberar alguém? posso rapidinho? Só fazer um comentário sobre o testemunho, né, que o seu Toninho falou. Muitas vezes as pessoas vão dar alguma mensagem, qualquer que ela seja, e dizem assim, nossa, mas eu não tenho nenhum testemunho para dar. Justamente porque as pessoas pensam, muitas pessoas pensam que testemunho é isso aí, é desgraça que aconteceu na vida, é uma reviravolta que aconteceu na vida, né? E aí a gente como cursilista, como alguns já há bastante tempo, alguns já há algum tempo, de um tempinho para cá, e mesmo os novos, saber orientar e preparar os próximos que virão, que testemunho não é isso, né? Não é só quem teve uma cura, quem teve uma, mesmo porque não é para dar testemunho de cura, mas assim, não é só quem, não é só, mas eu nunca fui drogada e saí das drogas. As pessoas pensam que é só isso, né? Que é só uma desgraça que aconteceu e que Deus mudou. E não, né? Oi, cadê vocês? Oi. Travou? Não. Tá normal. A internet deu uma falhada. A dele, né, eu acho. Então, que só que o testemunho testemunho de mudança. Testemunho... Agora caiu, hein? Não, Toninho, tá normal. Caiu, não. Deve ter caído para ele. Deve ter caído para ele. Às vezes acontece isso. E ele não deve estar vendo ninguém. Então, pode ser isso mesmo. Nossa, coitado. O dele aqui tá preto. Tá preto? O dele travou. Ele volta sozinho, né? Voltou. Toninho, voltou, Sandra? Tô te ouvindo, mas não tô vendo. Mas daqui a pouco acho que aparece. Peraí. Eu tenho que habilitar o som aqui. Toninho, tá escutando? Tá escutando, Toninho? Toninho deu uma tropicada. Agora o Toninho desmaiou, Toninho. Toninho está desmaiado. Voltou. Voltou? Tá escutando? Tá me ouvindo agora? Com a graça, né? Sim. Que bom. Aí eu vou ir pro notebook, lá no celular caiu. Tá. Então, é só isso. É só concluindo que o testemunho não é muitas vezes só uma desgraça que aconteceu, né? E sim a graça que acontece na nossa vida todo dia, né? Na verdade, a mudança, a conversão diária, o que Deus prepara cada dia no nosso coração, o testemunho que a gente dá no nosso trabalho, na nossa família, as mudanças que a gente consegue conquistar naquele que muitas vezes nem conhecia Jesus, não sabia rezar, não tinha o costume de ler a Bíblia, enfim, muitas coisas. Isso tudo é testemunho, né? Então, que a gente saiba orientar também os mensageiros por esse caminho. Toninho? Oi. Tá me escutando? Tô ouvindo, pode falar. Eu só queria saber o nome daquela música que você cantou também, não sei se é Padre Joãozinho ou Padre Zezinho, que você falou. Padre Zezinho. Se não fosse Jesus. Se não fosse Jesus? Se não fosse Jesus. Obrigada. Tá? Você acharam no YouTube, você acharam no YouTube, tá? Tá bom. Obrigadão. Sandrinha, você tá aí? Viva? Acho que todo mundo caiu, só ficou a gente? Não. Sandrinha, liga o som, Sandrinha. Não tá aí. A Sandra, a Vera. Eu tô aqui também. Adriana, tô aqui. Eu não vejo o Toninho. Só o Tainan tem a Tainá. Eu estou aqui. O Toninho tá com o celular agora, ele mudou de câmera. Toninho, cadê você? Agora eu tô no notebook. Oi. Quem que está deitado na cama aí? Deitado na cama. Você viu aí? Oi, gente, é coluna. É que eu vim do Pilates, aí tá doendo meu braço, aí por isso que eu tô deitada. Que bom. Então fica à vontade aí. Agora a coluna, agora é o braço. Eu tô ficando velha, é a idade. Nossa Senhora. Junta tudo, filha. Não dá tudo, uma. joga fora. Juntar tudo não dá uma. Gente,
Podemos encerrar? Tá tudo bem para vocês? Sim. Sim. A gente encerra e depois a gente começa a bater papo. Tá bom. Ô, Sandrinha. Oi. Oi. Podemos pedir a intercessão do Sagrado Coração de Jesus na oração final? Pode, claro. Pode. A semana Tem é oração dele, dele né? aí? Deixa eu ver aqui. Eu tava aqui. Aí, esses caras. Calma aí. Ó, casalzinho 20, que belezinha. Quem que é casal 20? O Juva com a Ai, gente, Rosana? eu perdi minha oração. A Rosana foi pegar a imagem lá atrás do Sagrado Coração. Ah, tá. Calma aí. Casalzinho Achei. 20. Tá aqui. Sagrado Coração lá. Ô, Sandrinha. Juvens! Seu Juba tá todo tanto. Oi? Olha aí, que casal bonito, hein? Parabéns aí, Juvencio. Obrigado, Toninho. Parabéns aí. Deus abençoe você e sua família. Ai, que linda a imagem do Sagrado Coração de Jesus. Chavera! Cadê a Oh, Sandrinha? linda. Tô aqui, Leila. Pode. Peraí, gente. Peraí. Ah, eu tava querendo ver Achei. Fala aí, Achou? Carlão. Dá uma boa noite aí, Carlão. Tá sumindo todo mundo. Ó, o Carlão, o Juarez, não falou. Oi, boa noite. Tô aqui, gente. Boa noite. Libera Eu vou o sentar aqui, tá? microfone aí. Carlão, cadê a dona Yara? Dona Yara tá aqui do lado, filho. A Yara tá fazendo Shalom janta. a todos. A Yara tá fazendo torresmo. Achei. Só que eu estou igual a Leila, eu estou deitada. Alô. A Yara tá só escutando. Com medo. A Sandrinha, Leila você vai fazer a começa? Pode começar. Gente, a Leila vai começar a oração pra gente. Aí depois a gente vai fazer a oração da noite seguindo o guia do peregrino. Daí o Toninho vai ser pra gente o leitor, eu faço o lado A e o Tainã faz o lado B. Pode ser, Tainã? Ah, espera eu pegar meu guia do peregrino, então. Aí chega, eu vou desligar. Quem que vai fazer a oração do sagrado pode fazer. Pode fazer, ô Leila. É a que eu tenho aqui, a consagração, tá, gente? A outra eu não achei. Então, vamos iniciar, né? Colocar a nossa noite de hoje, que foi muito boa. Agradecer ao Toninho. Não conheço ele pessoalmente, conheci ele agora. Espero um dia estar conhecendo. Muito obrigada, né, por trazer tantas coisas boas pra gente. E então, vamos consagrar a nossa reunião, nosso dia, a nossa noite e o dia de amanhã ao Sagrado Coração de Jesus. Ó coração de Jesus, meu Salvador, que depois de ter derramado na cruz o vosso sangue até a última gota, vós imolais todos os dias na Santa Missa. Eis-me prostrado diante de vós, desejando ardentemente corresponder aos apelos da vossa caridade. Como ovelha de vosso rebanho, prometo empregar todos os esforços para que a igreja floresça, a fim de que o vosso reino seja ampliado nas comunidades, nas famílias e nos corações de todos. Eu vos peço que me concedeis forças, a constância para cumprir esse meu propósito. Amém? Amém. Dai-nos um coração igual ao teu discípulo, missionário do Pai. Sagrado Coração de Jesus, rogai por nós. A Vera tinha ido buscar o guia dela, ela voltou? Achou, Vera? O guia? Chavera! Ela foi buscar o guia que não queria começar sem ela. Qual a página, Sandrinha? Qual que é a sua página aí, Sandrinha? 27. Aí qual o seu? Sandrinha do antigo? Não é? No mais novo é 29. Dessa capinha aqui é 29. Você é 27 aqui, velha, ó. Adriana. Novinha 27. Ah, não, é 29 mesmo, tá certo. Adriana só tem relíquia. Viu como é velha? Viu como é velha? Adriana só tem relíquia.
Vamos É 29. dar um auxílio. Não tá nem enxergando mais. Nossa, eu nunca vi esse preto aí. Oi? Esse papiro aí, gente, pelo amor de Deus. Tem uma laranja. Esse guia da Sandrinha aí, ele é da Espanha ainda. Cadê a Sandrinha? Caraca, Sandrinha. Podemos Que começar? meu, Sandrinha, você é tem novo. relíquia também, Sandrinha? Olha lá, louca. Sandrinha, você só tem relíquia? Vamos começar, gente, pra gente encerrar? Vamos lá. Vamos. A Então, Vera não voltou, mas vamos começar. vamos lá, então. A Vera voltou. Voltou? Voltei. Ah, então beleza. Voltei. Começando pela Leitor. página 27, para quem está com o livro novo, tá? Santo Agostinho nos dá a chave para nosso crescimento espiritual. Eu vos conheça, Senhor, e me conheça a mim próprio. Olha que delícia, né? E você conhecerá a Deus pela meditação da palavra, da Sagrada Escritura e pela oração. Você conhecerá a Deus pela meditação, pela Sagrada Escritura e pela oração. Mas somente poderá conhecer a si mesmo se diariamente se avaliar como foi o seu dia, como foi seu relacionamento com Deus, consigo mesmo, com o próximo, com o mundo e com os ambientes em que você vive, né? E para isso nós precisamos fazer o nosso exame de consciência, se vocês quiserem fazer junto com isso. Senhor, que o mundo hoje não está melhor, que eu não me esforcei o suficiente para melhorá-lo. Neste momento, minha tentação é culpar-se às estruturas, às demais pessoas com as quais convivi, as situações adversas do meu dia. Contudo, Senhor, vós me conheceis perfeitamente e sabeis quanto me omiti. Portanto, ajudai-me, Senhor, porque eu quero e posso ser melhor. De tudo o que eu pensei e fiz hoje, o que mais me agradou, o que mais vos agradou, o que mais vos desagradou. Como foi a minha oração? Como eu busquei estudar e conhecer o vosso plano de amor? Como foi a minha ação hoje? Eu me transformei para melhor? Fui melhor para a minha família? Fui melhor para o meu ambiente de trabalho? Quem eu fui para os outros? Né? Podemos até completar aqui, né? Usei máscara hoje. Estamos vivendo um momento de pandemia, né? Oração da noite. Senhor, fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Eu vos agradeço por mais este dia que me concedestes para viver e ser feliz, para servir e dar felicidade aos demais. Tainá. Alguém faz o B. Quero agradecer pela minha saúde, pela vida dos meus familiares, pelo amor que puseste nos corações de todos nós, tuas criaturas. Quero agradecer ainda pela maravilha da criação, pela minha cidade, pelo meu país, por todo o universo que criastes. Quero te louvar eternamente. Pode continuar. Pode. Quero te louvar eternamente por teres me chamado à vida, por teres me constituído pelo batismo para ser teu filho. Quero bendizer por caminhar sempre comigo, todas as horas. Pedi e vos será dado, diz o Senhor. Confiantes na palavra de Jesus, nós te pedimos. Dá-me, Senhor, a coragem para me comprometer com as boas obras. Dá-me, Senhor, a perseverança para buscar sempre teus caminhos. Dá-me, Senhor, a fidelidade aos teus ensinamentos e à comunidade igreja. Concede aos que ainda não te conhecem a graça de te conhecer. Concedei aos que padecem enfermidades e aos que agonizam o conforto da sua misericórdia. E aos que sofrem por causa do desemprego e do desamor, concede que encontrem da nossa parte o compromisso na luta pela justiça. Dá a todos nós a salvação e em ti nós esperamos. Mãe querida, Mãe de Deus e nossa, abrigo seguro dos peregrinos, velai por nós nesta noite. Ave Maria, cheia de graça,
O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Deus, Pai e Mãe da família humana, guarde e faça prosperar o lar de todos nós. Amém. Amém. O Senhor Jesus, que viveu na família de Nazaré, faça de nossos lares um lugar de aconchego e de muita alegria. Amém. Amém. O Espírito Santo, que ilumina e unifica, transforme nossas igrejas em casas de famílias abertas, acolhedoras e serviçais. Amém. Pela intercessão de São Paulo Apóstolo, nosso protetor, nosso santo que nos anima e que nos dá força, que a bênção de Deus, Pai, amor, Pai, Filho e Espírito Santo derrame sobre todos nós e permaneça para sempre. Amém. Amém. Obrigado. Deus abençoe cada um de vocês, a vida de cada um de vocês, tá bom? Amém, Toninho. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Amém. Não tem como agradecer. O dia que precisar, é só falar. Não fala isso, hein? Vai atrás mesmo. Viva a vida! Viva a vida! Gente, cuidado com as fofocas aí, eu vou sair de costa, viu? Muito obrigada pela participação. Vou sair de costa para vocês não falarem de mim pelas costas. Beijo. Foi muito bom falar com vocês. Bom descanso, Toninho. Bom descanso. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada, Toninho. Deus te abençoe. Amém. A todos vocês. Agora o duro é achar o lugar que sai daqui, né? Tainan, Deus abençoe, viu, Tainan? Obrigado aí pelo carinho e pelo convite, abençoe, tá? Viu? Amém. Nós agradecemos. Tchau. Tchau. A Cris está sem som. Tchau, Vera. Tchau, Rosana. Tchau. Tchau, Cris. Tchau, pessoas. Tchau. Tchau, Vera. Tchau, Fabi. Tchau, Vera. Primavera. Tchau, Feliz. Tchau. Ô, Fabi. Oi. Fabi, o que você estava fazendo? Você estava fazendo janta já? Desculpa. Eu não, por quê? Eu falei assim que você estava fazendo janta. Tenho quase certeza que eu ia jantar na casa. Tchau, pessoal. Gostei de estar com vocês. Gente. Tô saindo. Tchau, Carlão. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, Sandrinho. Tchau, Yara. Logo, menina. Ui, tchau, Fabi. Como que sai daqui mesmo? Tá travando. Como que sai disso? Yara. Eu fiquei com print. Tainan, tira nós aí, Tainan. Eu não vou Tem que pedir pra Giovana. A Giovana, que é o GED aqui, ó. Print da Yara. Ela que tem que desligar pra gente. Não me tira. Não me tira. Nossa, o André pegando. Que foda. Chega. Tchau, gente. Sandrinha, não é hora de fazer isso não, viu, Sandrinha? Leila. Sandrinha, para com isso, Sandrinha. Leila. Sandrinha, você não vai pro céu? Leila. Oi, tô aqui. Vamos fazer uma oração para você aqui na próxima. Estar nessa cama. Calma aí, eu não tô entendendo. Fazer uma oração para você sair dessa cama, nessa cama. A Leila é forgada. Não, gente, na verdade, eu fui no Pilates. Aí, então. hoje, o Pilates foi cruel. Entendeu? Aí agora, o que eu tô esperando? Tô esperando na janta. Que é um lanche, né? Vai chegar o lanche. Porque a Sandrina vai mandar comida mesmo. Ô, Leila, muda o dia do Pilates aí, tá? Aguenta o Pilates e não aguenta chegar depois. Oi, Como Carlão. assim?
Não, eu faço pilates, como lanche. Amanhã eu acordo 6h20, faço meu exercício, entendeu? Tá bom, na próxima eu quero você de pé. Cursilho de joelho, Leila de pé. Então tá bom, então, gente. Sandrinha, Ô, fala gente, tá todo mundo convidado para ir para casa da Sandrinha agora, viu? Olha, vou na Sandrinha, mora mesmo, Fabia? Segredo. Fabia, cadê a Fabi? Saiu. Poxa. A Fabi saiu. A Fabi saiu? Nossa, Sandrinha. Saiu. Nossa, que milagre. Ela achou que você tá fazendo muita coisa. Sandrinha, mostra aí a foto de novo. Isso, fica aí. Não sai. Pronto, já fez print.